Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para o nosso estudo continuado de O Livro dos Médiuns. Deixa eu colocar aqui para que a gente possa se situar. Então, nós estamos no capítulo 25, tratando das evocações, e nós vamos, pessoal, continuar a partir do item 272 desse tema evocações, que, por sinal, muito importante. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, primeiramente, convidar a você que, se não se inscreveu, que nos apoie se inscrevendo, por gentileza. Se você puder e quiser, torne-se membro, nos ajudando, contribuindo aí, para que nós possamos levar esses estudos mais adiante. Está aí na tela a nossa chave Pix, caso você queira contribuir com o valor que melhor lhe aprouver. E assim, pessoal, cada vez mais vamos divulgando os estudos da doutrina espírita através do TV Revelar. Pedimos a você também que acione o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais, tá bom, pessoal? Deixe eu mudar aqui, isso. E como eu disse, todo esse apoio, ele será muito importante para a divulgação, né, dos nossos estudos, tá bom? Então, já está aqui, deixa eu mudar aqui, isso, mudando aqui, beleza, e pondo na tela, ótimo. Quero trazer aqui, então, para nós, o Livro dos Médiuns, capítulo 25, evocações, a partir do item 272. O Kardec vai tratar, fazendo o resumo do item 271, quando ele vai dizer que é extraordinário como que o espírito se manifesta com uma velocidade muito rápida. Você evoca, logo ele se apresenta dizendo, estou aqui. E ele vai dizer, muitas das vezes, o espírito, ele é avisado com antecedência, né, que será evocado. Outras vezes, né, aí ele vai nos remeter ao estudo do pensamento, quando o espírito, ele pode estar numa distância, qual seja, do mundo onde, né, ele será evocado, ele pode estar em outro mundo, por exemplo, que ele percebe esse chamado, né? Então, é o fluido sendo o veículo do pensamento. Então, quando nós realmente temos uma intenção firme de evocar o espírito, esse pensamento ecoa para ele como um chamado para nós. E ele volta a sua atenção para aquele lugar no qual ele foi evocado. Então, o mundo a gente foi evocado e logo ele comparece, tá? Então, lembrando que o pensamento é um atributo do espírito, mas o pensamento e o espírito, por assim dizer, se confundem. Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos. Então, uma vez que o espírito pensa, logo, como o pensamento viaja numa velocidade incrível, logo ele está naquele local, o pensamento ou o espírito está naquele local onde ele dirigiu o seu pensamento, tá? Então, isso aí é resumidamente o que nós tratamos nesse item 271. No item 272, eu vou colocar ele aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui, colocar ele na tela cheia, para que fique melhor para vocês ler aí e me auxilia também. Então, vai dizer, frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldade ao médium do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões promemorizadas. Então, pormenores, né? Questões pormenorizadas. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que aos ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões pormenorizadas. Bom, por que isso, né? Quando o espírito ele se manifesta espontaneamente, então vamos imaginar que nós estamos num grupo aqui e estamos discutindo uma determinada questão, um determinado princípio, um assunto qualquer relacionado a esses princípios.
Então, o espírito que se manifesta, ele já se manifesta espontaneamente, já com um conhecimento daquele assunto. Então, ele vai nos ajudar até a responder questões que foram surgindo ali e respondendo com mais clareza. Ao passo que, quando nós evocamos o espírito, nós, é claro, nós precisamos ter questões que vamos trabalhar com o espírito. Então, essas questões, elas precisam ser formuladas com antecedência, preparadas com antecedência, para quando evocarmos o espírito, isso fique mais claro. Então, quer dizer, para o médium, passa a ser uma certa dificuldade. Olha, por isso que ele vai dizer que oferece mais dificuldades ao médium, né? Porque tem essas questões. Então, qual que é o ideal? O que nós vamos encontrar aqui? Que sempre, quando nós vamos dirigir algumas questões para os espíritos, é importante que o médium estude essas questões. É importante que o médium medite sobre essas questões, certo? Porque o espírito, ele vai encontrar elementos materiais, ou seja, né, que está ali no médium, que possa facilitar essa comunicação, né? Do que o médium está ali, aí o evocador faz uma pergunta de supetão e o médium não tem um conhecimento prévio da questão que foi elaborada. E aí, para o médium, isso se torna um tanto quanto mais dificultoso. Certo? Porque vamos lembrar, o médium, ele vai ser o intérprete do espírito. Então, se essa questão já está clara para o médium, ele já estudou essa questão, quando o espírito se comunica, fica muito mais fácil para o médium trazer essa informação, tá? E ele vai dizer, olha, para isso são necessários médiuns especiais, então esse médium ele tem que ter uma aptidão especial, ao mesmo tempo flexível e positivos, médiuns bastante raros, como já vimos lá no item 193, porque as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Então, pessoal, olha a importância de nós estudarmos essa questão. O médium ser especial, né? Então, uma aptidão especial, ele precisa ser flexível, estabelecer com o espírito uma qualidade fluídica, né? Ou uma semelhança fluídica que permita ao espírito e médium ter uma melhor relação. Aí, mais todo aquele preparo que o médium fez, né? Tudo isso vai contribuir. E o Kardec vai dizer que esse médium especial, ele, né, além de ser especial, ele tem que ser flexível e, deixa eu trazer aqui para nós, além de, então ele tem que ser, e ser positivo também, que né, que ele vai dizer que é bastante raro. Então, nós estamos unindo aqui algumas aptidões em um único médium, que torna-se mais difícil. Nós podemos encontrar um médium com uma determinada, um médium especial, então ele tem uma aptidão para determinado assunto, mas que lhe falta flexibilidade, ou ele não é um médium positivo, né? Então, ele precisa buscar esse conhecimento para auxiliar nessa afinidade que vai ocorrer entre ele e espírito, né? Então, se o médium ele não é positivo, ele não tem um conhecimento científico, um conhecimento histórico, né? Então ele tem que estudar a questão do qual vai ser tratado. Se ele não é flexível, então o espírito encontra dificuldades para assimilar o seu pensamento com o pensamento do médium. E aí, se ele não tem a aptidão para aquele gênero de mediunidade, então se torna questões bem difíceis. Que lá no quadro sinótico, nós vamos estudar isso, tá? Médios, flexíveis, positivos, as suas aptidões, tudo isso a gente vai estudar lá. Mas ele vai continuar dizendo, convém, por isso, que os médiuns
não se entreguem às evocações minuciosas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, considerando-se que, com os médios mal assistidos, as evocações não têm nenhum caráter de autenticidade. E isso aqui é sério, porque o médium precisa conhecer a sua mediunidade. O médium precisa estabelecer, há a necessidade de criar um vínculo com o espírito que vai ajudá-lo, né, no desenvolvimento da sua mediunidade ou nas comunicações. Quem é o espírito que assiste o médium? Qual o grau de elevação desse espírito? Porque somente assim o médium estará mais seguro. Então, veja, não vamos nos entregar a evocações e trazer questões muito minuciosas. Vamos começar tratando de assuntos, né? É como se faz em filosofia, por exemplo. Vamos começar a tratar de um assunto leve, simples, né? Menos complexo, para que, à medida em que o assunto vá se desenvolvendo, ele vá ganhando complexidade, conforme nós vamos conseguindo estabelecer entendimentos acerca daquilo que nós vamos tratar. Por exemplo, das coisas, das palavras. Então dentro de tudo isso, ficou claro o que nós vamos tratar? Que as palavras ficaram bem entendidas, né? Então, por exemplo, vamos tratar aqui de Deus. Então, vamos falar de Deus. Beleza, ótimo. Qual é o primeiro móvel que nos motiva a ter o melhor entendimento, né? O que vai nos motivar? Primeiro, nos entendermos quanto aos atributos de Deus. Olha que legal. Então, primeiro, a pessoa me pergunta assim, Laura, vamos falar então de questões que estão relacionadas a Deus, que são os seus atributos. O que você entende por justiça? Então, a pessoa vai falar, olha, justiça, né, ela tem que ser igual a todos. Não a privilegiado. Compreendemos justiça? Sim, compreendemos. Então, estamos claros que justiça é igualdade para todos. Não há ninguém privilegiado. Ótimo. Bondade. Então, bondade. Bondade, entende-se a palavra bondade, a pessoa, ela é boa, ou ela tem esse sentimento de bondade em qualquer lugar em que ela estiver, com qualquer pessoa que ela estiver se relacionando. Independente de quem seja, não há privilégio. É verdade. Então estamos nos entendendo quanto bondade? Sim. Misericórdia, né? Compreender que o outro precisa da nossa complacência, da nossa misericórdia, pois que ele, né, está num processo também de aprendizado. Então, logo, aquele que está errando, tenho por ele uma indulgência, uma misericórdia, porque eu compreendo que ele se equivoca porque lhe falta o conhecimento. Então compreendi, misericórdia. Ótimo! Então agora vamos falar desses 3 atributos de Deus: justiça, bondade e misericórdia. Porque aí não tem sofisma. Não, mas Deus ele é justo, mas ele beneficia. Não, mas você disse lá que justiça é igualdade para todos. Não, Deus é bom, mas com aquele filho que pisa na bola lá, que ele. Não, bondade é bondade. Você disse que bondade em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E misericórdia é compreender, né? Então Deus compreende que as suas criaturas estão num processo de desenvolvimento, saindo da ignorância para o conhecimento, porém, para conhecer, ele precisa experimentar. E às vezes ele se equivoca ao experimentar. É o erro e acerto. Então, veja o que dá para a gente entender, né? Me alonguei aqui para a gente entender.
Quando nós formos, então, evocar espíritos, que vamos tratar de assuntos menos complexos, para que a gente vá conhecendo o espírito, e aí também o espírito que vai me auxiliar ali, o meu espírito guia, né, o meu espírito protetor, o meu espírito familiar, porque a partir disso é que eu vou me assegurando, né, do espírito que me assiste e, de fato, né, das questões que eu posso tratar, porque somente assim essas questões terão um valor mais assertivo, maior legitimidade, né? Me desculpem ter alongado, mas eu precisava trazer esse tema ou essa ideia para que a gente pudesse conversar um pouco mais, né? E ele vai avançar na questão 273, dizendo assim: geralmente, os médiuns são muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. E isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de conversar com os entes que lhes são caros. A propósito, julgamos por bem fazer algumas recomendações importantes aos médiuns. Então, veja, antes de iniciarmos aqui. Então, peraí. Eu posso procurar um médium para que, através dele, eu venha a ter notícias do meu ente querido? Posso. Tem que ser dentro de uma casa espírita? Não. O médium, ele tendo conhecimento, né, tudo aquilo que foi tratado anteriormente, sobre o médium conhecer aquele espírito que lhe assiste, né, para que ele seja bem assessorado ou bem assistido. Gente, conhecendo que o médium, ele tem esse conhecimento, qualquer lugar, na casa dele ou na minha casa, onde for, eu posso consultar esse médium para saber qual a possibilidade de se evocar o espírito que eu desejo para obter notícias dele. E quem sabe até conselhos. E é o que Kardec vai dizer. E isso é natural, muito mais procurar médios. É como eu procurar, né, saber notícias dos meus parentes aqui encarnados. É natural do que eu ficar sabendo notícias de interesse geral. Seria uma lógica pensar assim. Então, por que não seria natural imaginar que as pessoas vão procurar médios para saber essas notícias que é de interesse pessoal, do que geral, né? Então Kardec vai dizer, vai dar algum, né? Vai tratar de alguns pontos aqui que ele vai dizer aqui, ó, anteriormente voltando. Então ele vai dizer que a propósito julgamos por bem fazer algumas recomendações importantes aos médios. Então eu vou procurar o médico. Então Kardec fala, olha, mas eu vou te dar algumas recomendações aqui importantes. Quando você for procurado por pessoas que queiram saber notícias dos seus. Primeiramente, que não atendam a esse desejo. Então, eu vou procurar um médium, mas o médium, então, primeiramente, ele vai precisar saber, ó, que não, então, que antes de tudo, ele não atenda a esse desejo, senão com muita reserva. Caso se trate de pessoas cuja sinceridade eles não estejam completamente seguros e que se acautelem contra as mentiras ou as armadilhas que pessoas, deixa eu tirar isso daqui, que pessoas malfazejas lhe possam preparar. Sabe aquela pessoa mal intencionada? Então, Kardec está chamando a atenção. Olha, primeiro, se previna. Qual é a intenção dessa pessoa? Qual é o desejo? De fato, ela está as suas intenções são louváveis? São sinceras? Tomar certo cuidado. Então, ter uma prévia entrevista com essa pessoa antes. Conhecer essa pessoa, as suas intenções. Eu penso que isso é muito importante, que é o primeiro item que Kardec coloca, primeiramente, né? Então, vai dizer, ó, agora em segundo lugar,
que não se prestem a tais evocações sob nenhum pretexto, se só perceberem motivos de curiosidade ou de interesse, e não há uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que saia do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, a fim de se obterem respostas categóricas. É preciso que se repilam todas as que tenham caráter insidioso, pois é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo experimentá-los. Então, tanto é que aqui nós vamos no Livro dos Médiuns encontrar perguntas que se podem fazer, que se devem fazer aos espíritos. Gente, é muito sério, e talvez por isso que, quando falamos em evocação, o que eu vou perguntar para o espírito? São perguntas que seguem uma lógica, tem uma racionalidade, ela não é uma pergunta vã, fútil, uma pergunta no qual eu vou testá-lo, experimentá-lo, porque se for, ele vai se afastar. Se ele perceber que essas perguntas, elas não têm nenhum caráter sério, que seja aproveitável, né, para aquele momento, ele vai se afastar, ele não tem que ficar perdendo tempo. E outro espírito pode se aproximar e se aproveitar e fazer uso, né, levar essa pessoa a desilusões, com respostas um tanto quanto vazias, mas que pode, né, fazer com que a pessoa caia, acredite pela sua credulidade. E olha, nós fizemos agora mais cedo um estudo justamente sobre isso. Perguntas vazias com respostas muito mais vazias. E que essas respostas induzem a nos levar para um lado místico, para um lado do medo, da imposição, porque não tem. São completamente irracionais a maioria das perguntas, ou ouso dizer, todas as perguntas que a gente até então tratada nesse primeiro encontro nosso, tá, pessoal? Então eu peço a você que visite esse estudo, essa live, que foi uma live bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí ele vai dizer que insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado. Com certeza, o espírito vai se afastar e outro espírito mentiroso vai tomar lugar, né? O evocador deve tocar franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem rodeios inúteis. Se tiver receio de explicar-se, será melhor que se abstenha. Então, se há dúvidas sobre o que vai tratar, as questões que vai levantar, é melhor silenciar, né? Lembra do que o Kardec diz? Olha, comece ali, né, na simplicidade, vá preparando. O próprio Kardec, ele entende que nas suas primeiras perguntas, ou as primeiras perguntas que ele fez aos espíritos, eram perguntas um tanto quanto, para ele, vazias, e que ele foi aperfeiçoando isso à medida que ele compreendeu, né, que teria que ser mais claro, mais racional, mais objetivo. Sabe? Não ficar ali em cima do muro, não ficar ali inseguro. Fazer a pergunta de modo que você não coloque o espírito à prova, mas que também o espírito responda porque a pergunta, ela é racional, porque ela tem um objetivo, um fundamento, ela vale a pena ser respondida, né? Então, vamos lá. Convém ainda que só se façam evocações
com muita prudência, sem a presença das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimento, se for oportuno, e fazer as perguntas acessórias que as circunstâncias indiquem. E é muito lógico, né? Eu quero saber notícias do meu pai, por exemplo. Então, é natural que eu esteja junto, porque eu, né, a partir das respostas que forem dadas, que eu vou olhando a resposta, lendo a resposta, é que eu vou entender, não, de fato, aqui, né, tudo leva a crer esse meu pai, como aquele jovem materialista, né, que conheceu ser o seu pai pela forma lacônica, bem sucinta das respostas, que é assim que o pai dele agia quando encarnado. Então, isso é uma prudência. Ah, eu vou evocar o espírito do pai do Lauro. Mas aí, e aí? O espírito vai se manifestar. Um espírito vai se manifestar. Mas como vai saber a veracidade dessa comunicação? Será que é aquele que foi o pai do Lauro? Porque eu não o conheci, ou conheci muito vagamente. Então, somente o parente, o filho, enfim, o amigo que tem o conhecimento, detalhes né, que sabia de tantos detalhes que ali na resposta vão surgindo, na comunicação vai surgindo, que vai realmente certificar, né, de ser de fato o espírito no qual foi evocado. Isso é de suma importância. E ele vai continuar dizendo, além disso, além desse cuidado que a gente precisa, dessa prudência, né, em não evocar, senão com a pessoa junto, ele vai dizer, além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos que não lhe inspirem nenhuma simpatia. E é racional também pensarmos assim, né? Então, eu, Lauro, pretendo manter, entrar em contato, em saber notícias do meu pai. Então, se o evocador o evoca, né, é claro que já que eu tenho uma intenção, é o pensamento, é a minha vontade, esse espírito podendo virar de bom grado, porque há um laço de simpatia. Ao passo que, sem isso, qual o motivo que vai conduzir o espírito a se manifestar, a atender aquela vocação, se não há nenhum laço de simpatia? Né? Talvez até um laço de antipatia. Ele não virá, nada o move ou motiva a isso, né? Então, ele vai dizer, olha, o médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consulta, o que, aos olhos de muita gente, é sinônimo de ledor de sorte. Pessoal, e deixa eu voltar aqui, isso. E isso aqui é sério, porque... Peraí, então nós vamos fazer perguntas. Mas essas perguntas, elas têm que ser racional, elas têm que ter uma utilidade e jamais eu colocar o espírito à prova. E qual é a parte que compete ao médium? Então, nós estamos falando do evocador. E agora, do médium? O médium, ele colocar-se em guarda, porque essas perguntas não pode ter uma ideia, deixa até eu aumentar aqui, pessoal, para a gente poder ficar bem claro a respeito disso. O médium, em suma, olha, né, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consulta, o que, aos olhos de muita gente, é sinônimo de ledor de sorte. Então, o médium vai procurar saber, Laura, por que você quer evocar
o espírito daquele que foi seu pai. Ah, é porque eu quero saber notícias, né? Enfim, saber dele, como ele está no mundo espiritual. Não, eu quero saber onde ele guardou aquele documento. Ah, eu quero saber se. Ah, eu quero. Coisas que começam a ser um tanto quanto fúteis. E o médium, então, ele passa a ser muito mais um oráculo, um ledor de sorte. Ah, eu quero saber do meu pai se eu vou no emprego, se como que eu faço, passa a ser um tanto quanto muito fútil. Então, o médium tem que se colocar em guarda quanto a isso. O médium será somente um repórter, ou como queiram, né? Ele vai somente interpretar a resposta do espírito. Então, o evocador faz uma pergunta, e aí a pergunta, eu quero saber, meu pai, se eu vou acertar na loteria. Aí o médium pode se abster a isso, porque não é esse o papel dele. Né? Ele não pode ser visto dessa forma. Ele tem que ser visto como um instrumento que vai possibilitar a comunicação do desencarnado com o encarnado. E as questões têm que ser formuladas com seriedade, com racionalidade, né? E como eu fui repetindo, sem querer testar, né? O experimentar o espírito. Não é essa a intenção. Tá bom, pessoal? Então a gente encerra aqui esses 2 itens e vamos tratar. Deixa eu colocar aqui para nós, olha só. O que a gente vai tratar no nosso próximo encontro? Espíritos que se podem evocar. Ah, então não é todo o espírito que se pode evocar? Nós vamos estudar, vamos conversar, vamos aprender com Kardec. Tá? Então, esse aqui é um modelo para aquele que deseja evocar. É importante estudar, já que nós estamos falando do Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, Kardec está tratando aqui de um assunto para aquele que quer se ocupar de estabelecer contato com seus entes queridos ou para saber sobre questões coletivas, assuntos gerais, né? Que é para, de modo geral. Mas é importante que nós estudemos isso aqui cada vez mais, com mais profundidade, porque, vejam, às vezes tem aqui filigranas aqui que a gente precisa ter atenção. Quais as perguntas que eu posso fazer? Qualquer pergunta? Né? Não posso. Eu tenho que preparar isso com antecedência. O médium, o que ele tem que fazer? Conhecer qual é o objetivo, as intenções daquele que o procura para estabelecer essa comunicação com seu ente querido. O médium tem que colocar em guarda para não ser visto como uma figura de um ledor de sorte, um oráculo. Né? Não é isso. Então, há muitas coisas a se estudar, muitos itens, muitas questões, para que a gente não caia, não sejamos vítimas de espíritos enganadores. Porque, como o próprio São Luís vai dizer, evoque as pedras e elas responderão. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado, porque nós estamos falando de estabelecer contato com os espíritos, mas como que a gente vai, de fato, saber se é aquele espírito que está se comunicando? Precisamos apurar todo o conteúdo, as palavras, o fundo que está sendo tratado, não somente a pegar a identidade do espírito, porque o espírito ele não traz a sua carteirinha de identidade, não tem como a gente observando pelas palavras, conhecendo os sinais que o espírito vai podendo nos possibilitar através do que ele vai dizendo, como eu disse ali, ele vai dando pintas, dicas de como quando encarnado, peraí, quando ele estava encarnado, realmente ele tinha o hábito de usar
essa expressão, ele tinha esses trejeitos nas palavras, e aí você vai identificando, né? Então, é uma das formas de nos assegurarmos, tá bom, pessoal? Mas fica aqui, né, isso que a gente tratou aqui, mas lembrando que fiquem à vontade para lá nos comentários, né, abaixo da descrição do vídeo, deixe o seu comentário, as suas perguntas, o que você concorda ou não concorda, as suas críticas, os seus elogios, enfim, fique à vontade para interagir conosco, tá bom, pessoal? Quero agradecer a você por estar comigo nesse estudo, hoje um vídeo gravado, mas nem por isso os comentários de vocês deixam de ser importantes, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus.